Opa, tudo bem? Nessa aula você vai aprender sobre células, linhas e colunas. Bom, basicamente o Excel ele é formado por células e através das linhas e das colunas a gente pode identificar essas células. As colunas são representadas por letras e as linhas por números. Vejamos. Ao abrir um arquivo em Excel, você vai notar que ele vem com essas gradezinhas aqui, que muitas das vezes a gente chama de linha, né? Mas na verdade não, são umas linhas de grade já fixas, e linha é quando basicamente você vem aqui e começa realmente a colocar uma linhazinha para você determinar algum cenário, alguma tabela. Então, quando eu clico em qualquer lugar aqui do Excel, o que você nota? Essa seleção aqui, ó. Essa marcaçãozinha em negrito aqui, ó, uma célula está marcada. E conforme eu falei, uma célula ela é formada por coluna e por linha. Então, você tem as linhas sendo representadas por números e as colunas sendo representadas por letras. E a interseção da mesma, ou seja, a interseção de uma coluna com uma linha, vai gerar o nome de uma célula. Então aqui eu tenho a célula H3. O que essa célula H3 é? É a interseção, ó, entre a linha 3 e a coluna H. Pronto, então uma célula é formada por linha e por coluna. Agora que a gente já sabe o que são linhas, o que são colunas e o que é uma célula, vamos agora explorar um pouco mais das suas características. Podemos formatar o tamanho dessas células através das linhas e das colunas, clicando entre elas. Ou seja, uma particularidade aqui que você já tem que começar a identificar aqui no Excel. Vamos lá. Nota que eu tenho, quando eu estou movimentando aqui ó, na tela, uma setinha branca. E quando eu venho aqui para a parte de cima, essa setinha virou uma espécie de uma letra I, bem parecida, né? Quando eu clico num canto aqui da tela, ela vira uma cruzetinha branca. Quando eu chego bem na célula selecionada, ela vira uma cruzetinha com 4 setas para cada lado e uma cruzetinha preta. E quando eu venho no cantinho da célula, ela vira uma cruzetinha sem as setas. Então você vê que aonde eu vou, eu tenho um estilo de seta diferente. Então, entre uma coluna e outra, nota que está tendo uma mudança de uma setinha para uma cruzeta. E essa cruzeta você consegue, clicando com o botão direito, clicando com o botão esquerdo do seu mouse, ou seja, o botão normal que a gente usa para clique, você consegue clicar, segurar e arrastar para a sua direita para você aumentar o tamanho da sua coluna. E nota que quando você aumenta o tamanho da sua coluna, você aumenta o quê? O tamanho da sua célula. E quando você quiser diminuir, faça a mesma coisa. Procure a setinha, aí ela vai virar uma cruzeta entre uma letra e a outra, entre uma coluna e outra. Clique com o mouse e arraste para a sua esquerda. Dessa forma você consegue dimensionar a célula do tamanho que você necessita. Tanto faz ela bem pequenininha, quanto ela bem grande, ok? Para as linhas, a mesma coisa. Se você quiser formatar essa linha aqui, você vai clicar entre o 10 e o 11. Vou até pintar aqui, ó, que a gente consegue visualizar bem. Pintei aqui. Deixa eu pintar de uma cor mais forte. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essa coluna. Olha. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a letra, com a linha. Então eu pego entre a linha 10 e a linha 11, e eu tenho essa seta aqui, ó, que mudou para uma cruzetinha. Clico com o mouse e arrasto. Veja que ela aumentou. Se eu diminuir, então eu consigo agora ó, determinar o tamanho do quê? O tamanho da minha célula. E o que é uma célula? É a interseção entre a coluna e a linha. E ela vai ter um nome. E esse nome é o nome da coluna e o número dessa linha.
E eles ficam aonde? Aparece aqui para você. Bem nesse cantinho aqui no superior esquerdo, beleza? Outra maneira de você formatar é através do botão direito do seu mouse, sobre a linha ou sobre a coluna que você quer determinar um valor, né? Você quer caracterizar um tamanho para essa sua coluna e para essa sua linha. Vejamos a seguir o que eu quis dizer com essa afirmação. Se você clicar aqui com o botão direito, você vai ver que não aparece aqui a opção tamanho da coluna e nem a opção tamanho da linha. Por quê? Porque eu cliquei em cima de uma célula. Então aqui eu vou ter uma opção para formatar a célula, mas não nada referente à minha coluna nem à minha linha. Se você vir aqui com o mouse e passar o mouse em cima das suas letras, ele tem uma setinha. Essa setinha faz o quê? Quando tu clica, ela seleciona a sua coluna inteira. Agora sim, com a coluna inteira selecionada, você consegue apertar o botão direito do mouse e vir em largura da coluna. Quando você clica em largura da coluna, ele vai te perguntar na sua caixinha de diálogo: qual é a largura que você quer? Atualmente ela está em 27,14. Você quer aumentar ou quer diminuir? Eu quero dobrar de tamanho. Vou colocar aproximadamente o dobro aí, que seria cerca de 54. Eu vou colocar 50, só para você ver ela andando. Ok? Ok. Olha lá, ela ampliou. Se você quiser diminuir, faça a mesma coisa. Procure a setinha preta, clique na letra que você quer diminuir, ou seja, na coluna que você quer diminuir, botão direito. Nota que agora eu utilizei o botão direito justamente na minha letra, mas tanto faz aqui ou aqui pelo meio. Ele vai te dar a opção de largura da coluna, você digita a largura que você quer, clique em OK, ou pressione Enter. Agora a gente vai formatar essa linha, vai ser a mesma coisa. Você vai procurar uma setinha preta em cima dos números, ou seja, em cima da linha que você quer. Clica com o botão normal, agora em seguida você vem com o botão direito aqui ou em qualquer parte da sua linha selecionada. Clique em altura da linha e determine a altura que você quer. E agora aqui eu vou colocar uma altura de 60. Pronto. Modificado e ajustado. Se você quiser, você também pode diminuir a altura da linha, 35. Conforme você estiver preenchendo a sua planilha, você vai notar essa necessidade. Agora uma curiosidade. Eu vou colocar a largura da minha linha, da minha coluna, de 50. E a largura da minha linha, altura da linha, para 50 também. Nota que não ficou um quadrado. Por quê? Porque a proporção de coluna para linha é diferente. Então, com o tempo, você vai se acostumar e vai se habituar a entender que o 50 daqui é diferente do 50 da coluna. Tudo bem? Uma outra coisa legal é o seguinte. Quando você está formatando ela, ajustando manualmente, o que você precisa notar é justamente aqui, ó. Ele vai te dizer a largura atual da qual você está movimentando. E isso vale também para as linhas. Conforme você vem movimentando, ele vai te dizendo a largura atual que você estava na hora da sua movimentação. Então, ó, eu posso vir aqui movimentando, eu quero a minha linha em 50. Pronto, coloquei aqui em 49, 50, às vezes fica difícil de você acertar. Pronto, eu coloquei 51 e 25. E aqui eu quero colocar em 70. Prontinho. Está ajustado. Então eu consigo ver os valores clicando entre uma célula e a outra. A partir do momento que eu clico, já me aparece o valor que está da minha coluna. E a mesma coisa para as linhas. A partir do momento que eu clico, também já me aparece o valor das linhas. E por último, não menos importante, a gente tem a formatação automática, onde a gente deixa o Excel trabalhar sozinho. Ele vai ter um controle do que ele acha que é o tamanho ideal para suas linhas e para sua coluna. E isso é de acordo com o que está escrito em cada célula. Ou seja, quando você clica em cima de uma célula e você começa a escrever alguma coisa, eu vou colocar, por exemplo, vou deletar aqui, vou pintar agora de uma cor mais clara, para que a gente consiga ver as letras. Vou colocar aqui meu nome. Pronto, Rafael Pereira. Está escrito aqui algum valor, ou seja, eu coloquei
meu nome, tá? Eu posso colocar em qualquer célula, tá bom? Ó, posso escrever o que eu quiser. Basta eu clicar na célula e começar a escrever qualquer coisa. E a partir do momento que eu começo a escrever, ela vai ficar registrada aqui na célula. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais a característica das coisas. Você já viu que como você amplia ou diminui o tamanho de uma célula e é através do quê? Da largura da sua coluna e da altura da sua linha. E agora você vai ver a formatação automática. Como que é isso? Você tem os nomes escritos na sua planilha e você quer trazer para cá, para ficar mais organizado. Mas você não quer fazer isso manualmente. Você vai fazer o seguinte. Quando você localizar essa cruzetinha, ao invés de você clicar e segurar e vir arrastando para sua esquerda, dessa vez você vai dar 2 cliques. E aí ele faz essa mágica aí para você. E a mesma coisa funciona para a linha. Você vai dar 2 cliques. Quando você dá 2 cliques, o que ele pensou? Poxa, eu vou ajustar no tamanho do texto que está escrito ali. Então, se você tivesse um texto um pouquinho maior, por exemplo, dessa forma. Rafael Pereira. Nota que ele está passando a sua célula. E aí agora a gente começa a aprender essas características, né? Quando ele passa essa célula, não significa que ele está aqui do lado. Como é que eu sei disso? Presta atenção nesse quadradinho aqui, ó. Toda coisa que você escreve nessas células vem escrito aqui. Qualquer valor que você escrever ali. A gente, no caso, escreveu na célula que está pintado de amarelo, Rafael Pereira. O que acontece? Está escrito aqui. Por mais que ela tenha passado um pouco para a direita, agora eu não tenho nada escrito. Por quê? O Excel ele armazena o texto dentro de células. Então não é porque você não está visualizando alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, assim. Eu não estou visualizando meu nome completo lá. Mas ele está escrito completo, ó. Porque é como se fosse várias gavetas. Você consegue colocar um monte de coisa lá dentro, um monte de texto, um monte de informação, sem precisar necessariamente estar visualizando essas informações. Com isso, nessa aula, qual que é o conceito mais importante que eu tenho para passar para você? É o seguinte. O que eu escrevo dentro da célula não determina o tamanho dela. Ou seja, eu posso escrever um texto dentro da célula e mesmo assim não alterar o tamanho. Você viu ali que eu coloquei bem pequenininho e mesmo assim, Rafael Pereira, que era o que estava escrito ali, continuou lá dentro. Do mesmo jeito que eu também posso ter uma célula enorme e, ao mesmo tempo, um nome bem pequenininho. Então, bora ver isso. Vamos para a primeira situação novamente, que a gente acabou de ver, só para você fixar e eu te mostrar mais uma coisa. Quando você tem um texto gigante aqui dentro, ele tende a ficar vindo para a sua direita aqui, ó. Mas não significa que ele está preenchido nessas células. Como é que eu sei que ele não está? Porque você vê que eu estou selecionando as células e aqui em cima ó, você precisa observar que nada está escrito. Mas quando eu chegar naquela célula amarelinha, vai estar escrito o meu nome. Ó. Estamos chegando, pronto. Nota que está tudo escrito aqui em cima agora. Ó. Beleza. Tá, Rafael, então eu vou ficar com esse troço feio aí para frente? Se eu precisar escrever um texto gigantão, ele vai ficar desse jeito aqui, comprido? Não, tem algumas coisas aqui que você precisa aprender. E é o seguinte, se você digitar qualquer coisa aqui do lado, ele já não fica mais extenso lá para o final. Ou seja, para efeito de visualização aqui na tela, se você colocar alguma coisa escrita do lado de alguma outra célula, a célula vai respeitar a visualização. A partir do momento que isso aqui está preenchido, ele vai começar a respeitar a sua célula seguinte, beleza? Bom, mas se você quiser ver o texto na sua célula maior aqui, ó, como é que eu faço para poder visualizar? Porque entra aquele esquema que a gente conversou. Não é o tamanho do meu texto, olha o tanto de texto que está escrito ali, que vai determinar o tamanho da minha célula. Então, ó, eu posso deixar minha célula bem pequenininha e eu pintei de amarelo para que você identifique que isso é uma célula. Pronto, ó, ela está bem pequenininha, mas o conteúdo lá dentro está extenso.
Do mesmo jeito que a gente pode deletar esse conteúdo e eu ter uma célula enorme. Não tem problema algum. Beleza? O Excel ele vai trabalhar como a célula e ponto final. Ok? Bom, entendido até aí. Rafael, se eu não quiser colocar um X aqui e eu quiser visualizar aquele monte de palavras, vamos acrescentar essas palavras aqui para a gente poder ter um texto, e eu quero que esse texto fique organizado. Eu não quero que esse texto vá lá para o final e fique aqui para o início. Olha só que troço esquisito. Cara, tem uma ferramenta muito simples e muito fácil para poder resolver isso. Você vai clicar aqui, ó, início. Quando você clica em início, você vem em quebra de texto automática. Ou seja, vamos marcar. Nota que agora quando eu passo o mouse em cima, ó, ele fica numa corzinha diferente. Ó. Ele está uma corzinha meio que laranja agora. Eu vou clicar e ele vai organizar para mim automaticamente esse texto. O que ele fez? Ele fez o seguinte. Ele vai delimitar para você, bem aqui, que aqui é sua célula. O finalzinho dela, certo? Aqui, ó. Porque aqui já é a célula da coluna F. Então, se aqui é o final dela, ele entende que é o seguinte, toda vez que eu chegar no final, eu tenho que vir aqui para o início. Toda vez que eu chegar no final, eu tenho que vir aqui para o início. E por aí vai. Então, se você escrever um título muito grande, por exemplo, sei lá, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga, as margens, blá, blá, blá. Aí eu vou colocar esse blá, blá, blá no Ctrl+C, Ctrl+V para ir mais rápido. Pronto, ó. Nota que toda vez que chega lá no final, ele vem descendo. Então isso aí facilita para você poder organizar o que você quer escrever dentro da sua célula. E isso daqui tem como ser feito manualmente? Tem também. Vou deletar aqui para a gente excluir completamente essa formatação. Vou escrever novamente até ultrapassar o valor da célula e vou ensinar um bizu para vocês. Seguinte, agora que eu ultrapassei, eu quero organizar isso. Tem como arrumar automaticamente? Tem. Você entra na célula. Como é que entra na célula? São duas maneiras. Dando 2 cliques nela ou apertando F2. Quando você aperta F2, você está aqui agora podendo editar a sua célula. E a outra maneira, a terceira maneira é clique na célula e clique aqui na parte superior, nesse pedacinho aqui, ó, que você vai conseguir também editar a sua célula, beleza? Então, vamos supor que você quer quebrar esse texto bem na metade, bem aqui, ó. Opa, bem aqui. Então, o que você faz? Você aperta Alt Enter e dá Enter agora para finalizar. Então ele quebrou manualmente, não automaticamente. Aqui está automático. Ó. Quando eu clico aqui, é automático. Beleza? Quando eu dou 2 cliques e eu escolho aonde eu quero quebrar, ó, Alt Enter, Alt Enter, Alt Enter, Alt Enter. Não está mais automático. Mas nota que ele selecionou aqui como se fosse o automático. Ou seja, para identificar que essa célula está com quebra de texto ativa, ok? E aí uma curiosidade bem legal, quantos caracteres cabem dentro de uma célula? E eu te digo que é o seguinte, eu nunca precisei saber, sério, eu nunca precisei dessa informação, nesses anos todos utilizando o Excel, eu nunca precisei. Mas para efeito didático aqui eu pesquisei para você, eu te informo. Dentro de uma célula cabe 32.767 caracteres. Rafael, o que é caracteres? Caracteres é o seguinte, tudo que tu digitar do teclado é um caracteres. Como assim? Rafael. Quantas letras tem? Tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 6 caracteres. E Rafael de Souza Pereira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, mais as 6 que a gente falou. Beleza, porém, entre o meu nome eu tenho os espaços. Então,
o espaço conta como um caractere. Então aqui tem quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E se você vir aqui e colocar um número agora? Pronto, acrescentei mais os números, então isso aqui é caractere. E se eu colocar isso? É um caractere. E se eu colocar isso aqui? É um caractere. Quantos caracteres tem aqui dentro? Eu preciso contar? Não, existe uma fórmula para você contar isso automático. Olha, aqui dentro tem 35 caracteres. Ou seja, se esse texto aí tem 35 caracteres, imagina aqueles 32 mil. Quanto que não cabe dentro de uma célula? Então é isso. Eu espero que você tenha entendido o que é realmente célula, linha e coluna. Eu vou dar uma reprisada aqui rapidinho. O que a gente aprendeu? Que as linhas são formadas pelos números, as colunas pelas letras e as células elas são formadas pelo tamanho da minha coluna e a altura da minha linha. Então a largura da coluna e a altura da minha linha vai determinar o tamanho da minha célula. E a gente pintou aqui para poder a gente visualizar a célula. Por mais que eu alterasse o tamanho dela, você vê que ela vai movimentando. Você aprendeu também que aqui dentro cabem muitos caracteres, então você não se preocupe com isso. E que você pode escrever quanto você quiser. Ele não vai aparecer para o lado se você tiver algo escrito aqui do lado ou se você tiver escrito em quebra de texto automaticamente. A partir do momento que você não tem essa quebra de texto, ele já ultrapassa a barreira da sua célula, até que você preencha a célula vizinha com algum tipo de informação. E aí ele volta para sua respectiva célula. Mas ele não volta arrumado. Para arrumar tem que quebrar o texto, ou automaticamente, ou na mão. E como que quebra o texto na mão? Você dá 2 cliques lá, escolhe onde você quer quebrar o texto e aperta Alt Enter. E o Alt Enter ele vai fazendo para você a quebra de linha em linha. Então é isso, até a próxima e bons estudos!